O desenvolvimento sustentável do setor de informação. Os estudos sobre o desenvolvimento sustentável se dão em larga escala em diversas áreas do conhecimento, tais como economia, administração, direito, etc. O que significa o fato do desenvolvimento sustentável? É pelo qual motiva a aplicação de um desenvolvimento sustentável do ambiente central da informação configura, configura, configuraria o elemento indispensável para um plano de paradigma social. Com a relação da primeira pergunta, uma linha de gerais, além do conjunto de conceitos sobre desenvolvimento sustentável, que se complementam e ou divergem, todavia, em um conceito objetivo marcante do desenvolvimento sustentável, está no discurso de Robert Allen, além de afirmar discurso que significa alcançar a satisfação constante das necessidades humanas, a melhoria da qualidade da vida humana, e do conceito apresentado que remete à reflexão sobre os dois pontos latentes. O primeiro é a necessidade humana e o segundo é a satisfação humana, pensando não somente em um contexto cronologicamente específico, mas o desenvolvimento histórico que se aproxima para a percepção tragiástica, passando somente pelo presente e futuro. Dessa forma, em relação à segunda pergunta, observando-se que o conceito aduzido do ambíguo do discurso que apresenta o trabalho, principalmente porque envolve a necessidade da informação e a satisfação, sendo necessário pensar como um centro de informação que pode elaborar a perspectiva de um desenvolvimento sustentável. E pode ainda se efetuar a pergunta como o desenvolvimento sustentável é de uma informação que pode conceber a perspectiva de um paradigma social. Acredita-se que pensa no desenvolvimento sustentável é um centro de informação que envolve várias perspectivas sociais, a saber, o uso da consideração consciente e equilibrado em recursos naturais e energéticos, assim como o uso de materiais recicláveis para aprimoramento de infraestrutura e equipamentos variados como estantes, mesas, assentos, bibliotecantos, armários, etc., que diminui os custos do centro de informação justificado em caráter prévio. Uma sustentabilidade de centro de informação, como gastos menores de infraestrutura do centro de informação, tem condições de construir respeito efetivo diante da instituição, do que sorte se demonstra a autonomia das suas ações. Essa postura sustentável pode valorizar, por um lado, um respeito maior da instituição para o centro de informação, bem como um respeito maior para usuários que notam ações do centro de informação de forma mais concreta e atrativa. As ações sustentáveis podem estimular o usuário à consciência ecológica do uso de recursos naturais e energéticos, que permitirá a forma mais ampla de atentar para a educação de usuários e afirmar como centro de informação um espaço em que ele possui um planejamento do usuário do foco central da construção de conferir a autonomia para participar e promover ideias, e por seguinte definir e suprir algumas necessidades da informação, concepção da informação unitária, informação cotidiana, serviço de informação unitária, forma que se aproxima do centro de informação de comunidade do intuito para contribuir com o desenvolvimento do cotidiano do usuário, e o termo de informação utilitária é concebido hoje como um princípio definido como serviço de informação da comunidade, segundo Campbell, que surgiram nos estados da Grã-Bretanha na década de 60, influenciados por manifestos da Unesco para bibliotecas públicas. Percebe-se que o desenvolvimento do serviço de informação unitária busca atender à necessidade da informação do uso e as suas perspectivas de satisfação, especialmente em que tange um processo acumulado no dia a dia no usuário da comunidade, que pode ser continuamente escolar, universitário, pesquisador. Todavia, conforme afirma Costa, a prática desenvolvida a partir do serviço da informação utilitária pode ser concebida de forma unilateral, que deve ser participativa, envolvendo várias categorias de pessoas, visando encontrar soluções para os seus problemas. Com esses serviços de utilitário, que pode ser estruturado como um entorno de perspectiva social que imprime um processo
interacionista da comunidade. Primeiramente, é preciso um serviço como elemento descartável ou simplesmente acessível para o usuário de forma aleatória. É preciso situá-lo na construção de sentido da vida e corrente da necessidade da informação do cotidiano. Usuários que envolvem saúde, educação, mercado, trabalho, ambiente de lazer, de suporte à agricultura, por exemplo, na escola, ocorre num índice considerável dengue, da, da dengue, que é pertinente à biblioteca escolar. Pense justamente com usuários e conjunto de ações que favoreçam a preservação, a elaboração de cartilhas, palestras, mensagens e constantes meios virtuais, murais escolares para prevenir a dengue e a atividade que implica a prevenção. Em segundo lugar, é preciso pensar em serviços oferecidos que se consideram sugeridos próprios e usutários, pensam a partir do cotidiano das comunidades e outras palavras, a serviços que devem ser estruturado em apenas da comunidade, mas também como comunidade, a elaboração de cartilhas, palestras e uso sugerido pelos usuários, além de instrumentos de potencializarem a cultura de uma determinada comunidade, como por exemplo a elaboração de cordéis franceses que expressam a ideia de usuário, que promova uma aproximação entre o centro de informação e a comunidade, ou pelo menos grupos de usuários mais participantes. O pensamento da mediação da informação, do subsídio da satisfação da necessidade da informação. Discute-se sobre o desenvolvimento sustentável de serviços de informação utilitária no âmbito da necessidade da informação, a satisfação dos usuários. Contudo, a satisfação exaltosa qualquer necessidade de informação é crucial para atentar para as perspectivas de mediação da informação. E neste caso, pode-se considerar duas questões centrais em que o processo de mediação é fundamental para a satisfação da necessidade da informação. A primeira reside na afirmação de Combes, quando se afirma que para se tratar a mediação é o início de situá-la com ação vinculada à vida, ao movimento de um processo de construção de sentidos. A construção de sentidos situa-se precisamente no âmbito da satisfação da necessidade da informação dos usuários, promovendo-lhe possibilidade e autonomia da informação. Logo, a mediação é a tentativa profissional da informação do centro de informação de maneira mais ampla de fazer parte do cotidiano do usuário, estimulando diálogos e a construção da informação. Porém, essa construção de informação é também um sentido, pois é inerente à satisfação da necessidade do usuário e pode ser analisada a partir do discurso de Almeida Júnior. Quando se destaca a mediação da informação, permite-se que exija a concepção da informação que desloque ao usuário da categoria de um mero receptor, colocando como ator principal do processo de apropriação, e dessa forma defendemos que o usuário quem determina a ciência ou não da informação. A citação exposta expressa de forma concreta, significativa e paradigma social. O usuário deve ter autonomia com conceber as suas escolhas, e é preciso profissional do centro de informação compreender que o usuário é um constante modificador que concebe escolhas e são iniciativos, e para os meios dessas ações discutir acerca do desenvolvimento sustentável a serviço da formação utilitária de outras categorias, mesmo que o usuário não perceba isso que seja efetiva nas necessidades, dificultando a concepção social, a interacionalista que permite que o profissional da informação interfira e incentive através da mediação, como se diz o próprio Almeida Júnior, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, singular ou plural, individual ou coletiva, apropriada para apropriação, ou indireta, singular ou plural, individual ou coletiva, que proporcionará a apropriação da informação que satisfaça em plena parcialmente uma necessidade da informação. Em sua mediação, que constrói um novo conjunto de práticas que observa o usuário como o elemento central de coletivo, construindo um sentido de informação
assim ao estimular o usuário a conceber a apropriação da informação, visando a satisfação das suas necessidades.